Olá pessoal, bom dia a todos. Estamos de volta, né? Quero desejar um bom retorno a todos. Um abraço a vocês. Estou com saudade das raivas que vocês me fazem em sala, das conversas descontraídas, tá certo? Enfim, tudo faz falta, tá bom? Porém, o momento a gente tem que ficar em casa se cuidar. Gente, falando do nosso conteúdo, nessa nosso retorno, nós vamos estar trabalhando relações métricas no triângulo retângulo e teorema de Pitágoras. O livro de vocês está abordando mais as relações métricas no triângulo retângulo. Porém, o teorema de Pitágoras é muito importante para poder dar sequência do material. Porém, então, eu vou estar disponibilizando algum material extra para compensar essa ausência no livro didático, tá bom? Então, vamos lá. Então, pessoal, nas relações métricas do triângulo retângulo, nós vamos conhecer algumas informações sobre os triângulos, certo? Então, para nós entender o que logo significa um triângulo retângulo nada mais é que um triângulo com a denominação de um ângulo de 90 graus, um ângulo reto, tá certo? Em um dos seus cantos. Ou seja, ele vai possuir, para ser um triângulo retângulo, ele só vai ser somente se tiver um ângulo reto e os nomes das laterais do triângulo serão classificados de acordo com a nomenclatura. Hipotenusa para o lado maior do triângulo, cateto oposto é esse que vai ficar na vertical, cateto adjacente é esse que vai ficar na horizontal. Porém, se o triângulo girar, colocar de cabeça para baixo, de lado, você sempre vai estar tendo que imaginar ele girando e colocando ele na posição correta, desse jeito que ele está aqui, para você identificar quem é o oposto e quem é o cateto adjacente, certo? Lembre-se que a hipotenusa sempre vai ficar de frente, oposta ao ângulo reto, certo? Tudo bem? Então vamos lá. Olha só uma definição bem simples aqui. Um triângulo, ele é retângulo. O lado oposto ao ângulo reto é chamado de hipotenusa e os lados adjacentes ao ângulo reto são os catetos. Eles são menores que a hipotenusa. Ou seja, é aquilo que eu acabei de falar, né? O lado maior do triângulo é a hipotenusa e os outros dois lados menores vão ser denominados catetos. Agora, com relação às relações métricas, a gente vai ter que aprender outras informações extras, tá certo? Porque vai aparecer uma divisão aqui no triângulo, certo? Vai surgir dois triângulos retângulos, mas isso vai ser uma figura única, certo? Então, a gente vai conhecer os lados. Por exemplo, o lado maior do triângulo, aqui embaixo, vai ser denominado de A. Só que aqui vocês estão vendo duas letrinhas, M e N. N e M são projeções, tá certo? Considerando-se que, vamos supor, como se essa barra vermelhinha aqui do meio, que é a altura, fosse um poste, tivesse uma lâmpada, e a claridade da lâmpada viesse do ponto A ao ponto C, certo? Essa distância aqui a gente chama de projeção, certo? O mesmo vale aqui para o N, tá bom? O intervalo do H aqui, ó, até o B, e de A a C, de A a B, vai ser denominado projeção N. Então, onde eu quero chegar com isso? Se você tiver um triângulo que tiver números na projeção N e na projeção M, e não tiver o A aqui embaixo, para você descobrir o A, é só somar o N mais o M, ou seja, somar as duas projeções para descobrir o valor de A, certo? E, consequentemente, eu vou já mostrar para vocês as fórmulas que vocês vão estar usando para calcular tanto o C, como o B, o A e o H, tá certo? Isso são as relações métricas no triângulo retângulo, certo? Então, olha só. A altura relativa à hipotenusa de um triângulo retângulo determina dois outros triângulos retângulos que são semelhantes ao primeiro. Olha como fica. Fazendo um desmembramento, tá certo? Se apresenta dessa seguinte forma. Então, gente, ó, isso aqui está desse mesmo jeito aqui no livro de vocês, na página 182, tá certo? Então,
temos essas nomenclaturas aqui. Observando os triângulos ABC e HBA, e o triângulo também HCA, podemos verificar que o triângulo ABC é semelhante ao HBA. No caso AA, que é o ângulo-ângulo. Gente, o que significa esse AA? Tem uma classificação dos triângulos que é com relação aos ângulos e os lados. Quando ele é AA, é porque dois triângulos com os ângulos iguais, idênticos, então são congruentes e são caracterizados semelhantes por possuir o mesmo valor do ângulo, certo? Aí vai ter os casos também de ALA, que é ângulo, lado, ângulo. Ele vai ser semelhante com o ângulo, o lado e outro ângulo, certo? Pois os ângulos A e H são congruentes, retos, e o ângulo B é comum aos dois triângulos, certo? Da mesma forma, podemos comparar os triângulos ABC, congruentes ou semelhantes, né, ao triângulo HCA, também semelhante pelo caso AA, certo? Bem, gente, olha, eu quero que aqui vocês pausem o vídeo e anotem essas fórmulas, tá certo? Que estão aparecendo aqui para vocês, como essa primeira relação aqui, ó. Lembra que eu falei há pouco que para a gente descobrir um ladinho daquilo que está, por exemplo, lado C, para mim calcular o lado C do triângulo da relação métrica, eu vou precisar de quem? Da multiplicação do A, que é a hipotenusa, né, o lado maior do triângulo, vezes a projeção menor, que é a projeção N. Então, para me calcular o C, eu preciso C quadrado igual a A vezes N. Porém, gente, uma coisa importante, detalhe, tá? C ao quadrado significa que esse quadradinho aqui, esse 2 expoente, pede a raiz quadrada do produto que der aqui desse outro número, certo? Então, se vamos supor que fosse 5 vezes 5, daria 25, né? Então, a raiz quadrada de 25 era 5. Então, o lado C valeria 5, certo? Para chegar nessa conclusão, foi feita uma relação, a razão, tá certo? De A sobre C igual a C sobre N. E simplificando essa razão, ela ficou simplificada dessa seguinte forma. A outra relação é para calcular o B. O B, você vai usar B ao quadrado igual a A vezes M, ou seja, o A, que é a hipotenusa, vezes a projeção M. E isso, você multiplica os dois, tira a raiz quadrada desse número e encontra o valor de B. Lembre-se, o expoentezinho aqui pede raiz quadrada do número que fica do outro lado, certo? Podemos dizer, então, no triângulo retângulo, a medida de cada cateto é a medida proporcional positiva entre as medidas da hipotenusa e da projeção desse cateto sobre a hipotenusa. Relação 2. Para calcular a altura, né? O centro daquele triângulo lá do início. Ó, voltando aqui. Para calcular esse centro, tá certo? Eu preciso conhecer a altura é desconhecida, né? Então, eu conhecendo pelo menos as projeções MN, que é no caso 2, eu faço multiplicação entre elas duas e tiro a raiz quadrada e encontro a altura. Quando eu não tiver as projeções e eu tiver apenas os valores externos do triângulo, vou voltar de novo aqui, ó. Quando eu tiver valor de B, de A e de C, e tiver faltando esse valorzinho da altura, aí eu vou usar essa fórmula aqui, ó, que é a terceira relação, que é B vezes C igual a A vezes H. Quando você não tiver a altura e não tiver as projeções, tá certo? Se tiver as projeções, melhor ainda, você cai nessa fórmulazinha aqui e encontra a altura, beleza? Podemos dizer, então, que num triângulo retângulo, o produto das medidas dos catetos é igual ao produto da medida da hipotenusa pela medida da altura relativa à hipotenusa, beleza? Então, gente, ó, nas relações métricas, nós temos 4 fórmulas, tá certo? Nós temos essas duas, tá certo? Que é para calcular o valor de C, o valor de B. Temos essa daqui para calcular o H quando existir as projeções MN. E temos essa, que é o produto entre as 4 grandezas para encontrar a altura central do triângulo. Isso na relação métrica, beleza? Agora vamos falar um pouco de Pitágoras. Aqui ele vem como a quarta relação, o teorema de Pitágoras. Logo eu já vou estar explicando o que significa teorema
e por que o nome de Pitágoras atribuído a essa relação métrica, certo? A esse conceito matemático, tá bom? Então, olha só, como vimos para o triângulo retângulo, considerado valem as relações c ao quadrado igual a a vezes n, e b ao quadrado igual a vezes n. Somando-se essas duas relações, membro a membro, vem. Simplificando tudo isso, a nossa fórmula do Teorema de Pitágoras vai ficar assim. A ao quadrado, que é o lado maior do triângulo, igual ao cateto oposto, que é b, somado ao quadrado do cateto adjacente. Ou seja, o Teorema de Pitágoras nada mais é que a ao quadrado igual a b quadrado mais c quadrado, tá certo? Mas bem, o meu foco aqui agora, gente, não é tanto relação Teorema de Pitágoras, mas sim relação métrica que está expressa aqui embaixo. Aqui, gente, eu quero que vocês deem um pause no vídeo, copiem esses triângulos, copiem essas fórmulas, tá certo? E deixe anotadinho no caderno, para toda hora quando você precisar, tá de fácil acesso a você, para você estar olhando e resolvendo seus exercícios, tá bom? Isso também vai servir para a prova, tá? Lembrando que as nossas provas serão logo, logo, as provas referentes ao segundo bimestre, tá bom? Gente, olha só. Vamos aqui, cada um. Para me calcular o B. O B está onde? O B está bem aqui, né? Então, vai aparecer para você um triângulo que vai ter o valor de A e o valor de N. Quando ele tiver o A e o N, quem vai estar faltando é o B. Então, você usa essa fórmulazinha aqui. Aí, B quadrado igual a vezes N, multiplica o número, tira a raiz quadrada e encontra o valor de B. A mesma coisa você faz com C. Para você encontrar o valor de C, ou seja, bem aqui onde está a letrinha C, vai estar faltando o número. Vai estar uma letra, um X, um A, qualquer outra incógnita, certo? Mas o que você precisa saber é que para encontrar o valor de C, você vai multiplicar A vezes M. Ou seja, projeção A, na verdade, projeção M vezes A, multiplica, tira o produto, faz o produto e tira a raiz quadrada para encontrar o valor de C. Para me calcular a altura, tá certo? Pela terceira relação, eu vou usar o quê? A terceira relação eu preciso conhecer, ou seja, o triângulo tem que me dar projeção N e projeção M, para mim poder fazer o produto entre as duas, tirar a raiz quadrada e encontrar a altura H, tá certo? E a outra opção para calcular a altura é quando eu tenho o valor de A, valor de B, valor de C, mas não tem altura e também não tenho as projeções, tá certo? Então é só aplicar essa regrinha aqui, que é a terceira regra, que ela vai ficar o produto de B vezes C igual a vezes H. E substituindo por números, tá certo? Na videoaula de exercícios, vocês vão perceber melhor. Mas aqui vai ficar assim, vai ficar dois números desse lado e aqui vai ficar um número multiplicando o H. Logo, o produto desses números aqui vai dividir pelo número que ficar acompanhado do H aqui. Que aí vai dividir e encontra o valor de H, tá certo? E, por fim aqui, Teorema de Pitágoras, tá certo? Cateto oposto, lado maior, cateto adjacente, cateto oposto, tá certo? Hipotenusa, lado maior do triângulo. Cateto oposto e cateto adjacente, certo? Agora vamos estudar melhor um pouco sobre o Teorema de Pitágoras, tá certo? As suas aplicações. Então, continuando aqui, gente. Falando sobre o Teorema de Pitágoras, nós temos o triângulo retângulo. Não importa a posição que o triângulo retângulo se encontra, ele pode estar de cabeça para baixo, de lado, mas é importante que você conheça. Sempre o lado maior do triângulo vai ser a hipotenusa, cateto oposto, cateto adjacente, certo? Então, vamos lá, explicando o que eu havia falado anteriormente. O que é um teorema, pessoal? Um teorema é uma afirmação para que ser aceita como verdadeira, necessita de ser demonstrada. Aí, o que significa ser demonstrada? Ser comprovada matematicamente, tá certo? Que isso era verdade. Por exemplo, Pitágoras, por que se chama Teorema de Pitágoras? Se chama Teorema de Pitágoras porque foi Pitágoras, o matemático filósofo grego, que o descobriu, certo? Então, Pitágoras ele fez um estudo relacionado aos triângulos e comprovou que o quadrado da soma dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa, certo?
A mesma informação que eu acabei de falar anteriormente, com relação à posição do triângulo, não importa. Você vai sempre estar analisando onde está o ângulo reto, identificando cateto adjacente, cateto oposto e hipotenusa, certo? Bem, gente, olha só. Pitágoras, ele observou o seguinte. Aqui nós temos um triângulo retângulo, né? Cateto oposto, medindo 3 lados, medindo 3 de lado. Cateto adjacente, medindo 4. E cateto oposto, hipotenusa, medindo um valor de 5, o valor do lado. Logo, se eu pegasse, ele afirma que a área do quadrado construído sobre a hipotenusa é igual à soma das áreas dos quadrados construídos sobre os catetos. Cateto adjacente e cateto oposto. Logo, 3 ao quadrado dá 9. 4 ao quadrado dá 16. 5 ao quadrado, 25. Então, 9 mais 16 é 25. Então, a comprovação matemática do teorema de Pitágoras foi essa, que o quadrado da soma, o quadrado da soma, e a soma dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Logo, para a gente descobrir um lado desses que estiver faltando, eu preciso apenas aplicar a relação do teorema de Pitágoras, como mostrei anterior. A ao quadrado igual a b quadrado mais c quadrado. Certo? Nas resoluções de exemplo, a gente vai compreender um pouco melhor e tirar mais algumas dúvidas, tá bom? Olha só, gente. Teorema de Pitágoras no triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Aqui está a relação matemática, certo? O A, hipotenusa, B, cateto adjacente, C, cateto oposto. Aplicando o teorema de Pitágoras, é possível determinar o lado de um triângulo retângulo, conhecendo os outros dois lados, certo? Então, olha só. A caminho de Siracusa, disse Pitágoras a seus netos, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, certo? Isso aqui faz parte de uma história, tá certo? Que envolvia Pitágoras. Ele é nascido em Siracusa e então surgiram várias histórias sobre ele. Bem, gente, olha só. Aqui tem alguns exemplos de triângulos, tá certo? A qual eu quero que vocês resolvam no caderno de vocês e estejam copiando e me enviando as fotos para me verificar se está correto, certo? Futuramente eu vou passar mais exercícios, mas hoje, sobre o Teorema de Pitágoras, por enquanto, são esses aqui, certo? 4 questõezinhas, 4 figurinhas, ou seja, vocês vão ter que resolver o lado que está faltando. Por exemplo, nesse daqui, ó, eu tenho cateto oposto, cateto adjacente, está faltando a hipotenusa, que é o lado maior. Nesse outro quadrado, nessa opção 2 aqui, eu tenho cateto adjacente, cateto oposto, está faltando a hipotenusa. Esse aqui eu tenho hipotenusa, oposto, está faltando adjacente. E esse aqui está faltando o cateto oposto. Logo, eu quero que vocês copiem os triângulos no caderno, apliquem o teorema de Pitágoras e me enviem. E me procurem em caso de dúvidas, tá certo? Espero que tenham compreendido bem. Dúvidas, entrem em contato, tá certo? Estou à disposição. Tenham um bom dia, uma ótima aula.